Salmo de número 119, verso 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Amém? Pode sentar, irmãos. Apenas este verso. Nessa noite nós vamos meditar na palavra de Deus com o seguinte tema: a dependência de Deus para amar as Escrituras. E eu estou encantada com a temática deste culto, porque todos que vieram aqui na frente praticamente mencionaram e falaram sobre a palavra de Deus, a importância da palavra de Deus nas nossas vidas. Falei, se a gente tivesse combinado, não sairia tão perfeito, né? Mas graças a Deus por isso. Então, a dependência de Deus para amar as Escrituras. O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. Ele contém 176 versos, aonde o salmista ele expressa seu amor, sua admiração pela palavra de Deus, sua reverência pela palavra do Senhor. Este salmo, ele é um elogio, uma homenagem à palavra de Deus. Dos 176 versos, quase todos eles vão fazer menção da Bíblia, da palavra do Senhor. O salmista usa diversos termos para se referir à lei, à palavra de Deus. Quando nós encontramos os termos lei, prescrições, mandamentos, preceito, juízo, palavra, promessas, testemunhos, veredas e assim por diante, todos esses termos estão se referindo à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. Quase todos os 176 versos, eu não sei se são 3, 4, apenas, que não fazem uma menção direta à palavra de Deus. E a Bíblia é o livro excelente, é o livro perfeito. A Bíblia é imutável, inerrante, infalível. A Bíblia é tudo para nós. A Bíblia é tudo na vida do cristão, seja ele jovem, criança, adolescente, idosos. A Bíblia é tudo, sempre será tudo aquilo que nós necessitamos. A Bíblia, ela traz vida. Veja no verso 93, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, diz assim: nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. A Bíblia traz a vida, a verdadeira vida para o homem. A Bíblia traz sabedoria. Veja aí no verso 98, ele diz assim: os teus mandamentos me fazem mais sábios do que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Verso 99 também: compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. A Bíblia, ela traz entendimento. Verso 104 diz assim: por meio dos teus preceitos, lembra dos termos que eu falei? Preceitos aqui é Bíblia, é a palavra de Deus. Então ele diz: por meio dos teus preceitos,
consigo entendimento. Por isso, detesto todo o caminho da falsidade. A Bíblia, então, é maravilhosa. Eu não sei se vocês já leram todo este capítulo 119, acredito que sim, mas quem não leu, leia este capítulo 119, leia ele todo. Eu li umas 5 vezes, irmãos, e eu estou encantada com a beleza, com a formosura da palavra de Deus, de tudo que o salmista ele expressa aqui nesta palavra. Ela é tudo, ela é vida, ela é sabedoria, ela é entendimento. E se vocês lerem, vocês vão achar mais coisas aqui neste salmo. Porém, nós nos deparamos com diversas dificuldades para nos deleitarmos na palavra de Deus. Temos limitações que o salmista também enfrentava. E nessas limitações, ele declarava a sua dependência de Deus para amar, para reverenciar, para valorizar, para admirar, para temer, para viver, para observar a palavra de Deus. Como pode algo tão maravilhoso, algo tão espetacular como a palavra de Deus é, e a gente, como pode a gente ter dificuldades de se deleitar nesta palavra, de amar essa palavra, de viver essa palavra, de admirar essa palavra, de temer essa palavra, como o salmista relatou aqui neste Salmo 119. Porque quando algo é muito bom, qual que é a nossa tendência? É querer, é desejar, não é verdade? Agora, quando não é bom, a gente se afasta, a gente não quer tudo, desde um alimento. Mas a palavra de Deus é boa. Mas a gente encontra limitações para declarar, para dizer, a gente encontra dificuldades para dizer, como disse o salmista aqui, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. E a gente sabe, irmãos, o quanto nós temos sido falhos na nossa meditação, no nosso deleite na palavra de Deus, no amor pela palavra de Deus. Como chegar? Eu lendo este salmo, eu fiquei me perguntando, como chegar a um nível profundo de relacionamento com a palavra de Deus? Como poder dizer, e não apenas dizer da boca para fora, mas dizer de todo o coração, quanto eu amo, Senhor, a tua lei, é a minha meditação todo dia. Como chegar a um nível de amor intenso pela palavra de Deus? Como o salmista, ele relata aqui nessa palavra. Então nós encontramos que muitas vezes, ele relatando aqui também as suas limitações, porque ele também enfrentava dificuldades e tinha as suas limitações. E então, nessas limitações, ele declarava a sua dependência de Deus para amar as Escrituras. No verso que nós lemos, ele diz que a sua meditação, a palavra de Deus é a sua meditação dia e noite. E o mundo, que tem um método de... O mundo, ele tem um método de meditação que é esvaziar a mente,
esvazie a sua mente. Mas o método de meditação da Bíblia é encher a mente da palavra de Deus. Quanto mais você encher a sua mente, como o pastor, ele tem falado muito isso aqui nos últimos dias. Eu acho que quase todo culto o pastor fala isso. Pega tudo que tem na sua mente, né, amarra, joga, todas aquelas coisas que os irmãos já sabem, e encha a sua cabeça de Bíblia. E como que você faz isso? Meditando na palavra de Deus. Veja o relacionamento que o salmista descreve aqui com a palavra no verso 14. No verso 14, ele diz: mais me alegro com o caminho dos teus testemunhos, da Bíblia, da tua palavra, né? Testemunhos aqui diz respeito à Bíblia, do que com todas as riquezas. Oh, irmãos, mais me alegro, pode colocar toda a riqueza do mundo diante de mim. Eu ainda assim, eu me alegrarei mais com os teus mandamentos, com a tua palavra. Isso, irmãos, é relacionamento profundo com a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que a gente, irmãos, precisa entender, que viver e observar a palavra de Deus é um ato da graça de Deus. É um ato da generosidade de Deus. Veja, no verso 17, ele diz: sê generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Então esta é a primeira coisa que a gente precisa entender, que para a gente amar, que para viver e observar a palavra de Deus, a gente depende da graça de Deus. A gente depende da generosidade do Senhor. É pela graça. Ele faz aqui esta oração, ele ora, ele pede para Deus: Senhor, seja generoso para com o teu servo aqui. Eu preciso da sua graça, Senhor, para que eu viva e eu observe a tua palavra. Se você deseja ter um relacionamento profundo com a palavra de Deus, mas um relacionamento estreito com a palavra de Deus, a primeira coisa que você precisa entender é isso, que você depende do Senhor, da graça de Deus, da graça do Senhor, para que você viva e observe a palavra dele. Paulo, ele disse em 2 Coríntios 3:5, que a nossa capacidade vem de Deus. Ô irmãos, jovens, que estão aqui nesta noite, você não consegue sozinho, eu não consigo sozinha. A minha capacidade para isto vem de Deus. Paulo disse que a nossa capacidade vem do Senhor, para qualquer coisa no seu reino, na sua obra, e tanto para que nós possamos nos deleitar na palavra de Deus. E em 1 Crônicas 29:14, diz que nós não podemos oferecer nada a Deus sem que antes Ele tenha nos dado. Nós não podemos oferecer nada, absolutamente nada, para o Senhor, porque de nós mesmos nós não temos nada. Tudo que nós oferecemos para Deus, desde a nossa vida devota à sua palavra, nós dependemos da graça do Senhor. Nós dependemos da graça de Deus.
Quantas vezes, geralmente isso acontece, né, em início de ano, eu não sei se isso acontece muito entre os jovens, mas entre os mais velhos eu sei que isso acontece bastante. Geralmente no início dos anos, né, as pessoas fazem aquele propósito: não, esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou me dedicar para a leitura da palavra de Deus. Aí ele começa lendo, né, começa Gênesis, Êxodo, e ele vai indo, e quando vai chegando em Números e Levíticos, ele desiste, ele para. E o ano que vem ele faz de novo esse propósito: não, esse ano eu leio a Bíblia, eu vou ler a Bíblia esse ano. Aí ele começa de novo, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Aí quando vai chegando ali por esses livros, ele desiste de novo. Sabe por quê, irmãos? Porque não é na nossa força. Não é. É pela graça de Deus. Se você quer ler a palavra de Deus, comece por aí. Comece por aí. Olha, se coloca na presença de Deus e ora. Diga para o Senhor: Senhor, eu não consigo sozinho. Eu não consigo sozinha. Me agracia. Seja generoso para com o teu servo, para com a tua serva. Seja generoso para comigo, porque eu não consigo sozinho. Eu preciso da sua graça, porque eu quero passar de Levíticos, de Números, eu quero chegar no Apocalipse. Mas seja generoso para comigo. Reconheça a sua dependência de Deus. Reconheça, jovem, que você precisa da graça de Deus para que você tenha uma vida ativa na palavra de Deus, na leitura da palavra de Deus. Porque sozinhos nós não conseguimos. Então essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Que a gente depende de Deus para viver e para observar a palavra dele. Que nós possamos nos achegar diante do Senhor, reconhecendo esta nossa necessidade diante dele, né? Nos humilharmos diante do Senhor, dizendo para ele: eu preciso da sua graça, Senhor, para que eu leia a sua palavra. Ele continua. No verso 18, ele diz, pode ler aí, acompanhar aí na sua Bíblia: desvendo os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Aqui o salmista ora e pede para o Senhor remover o bloqueio dos seus olhos. Sabe por quê, irmãos? Porque nós estamos todo bloqueado pelo pecado para se deleitar nas Escrituras. Nós precisamos que Deus venha e desvende os nossos olhos, para que a gente contemple as maravilhas que há na palavra de Deus. Para que a gente contemple as maravilhas, a beleza que há em sua palavra. Porque o pecado bloqueou os nossos sentidos para a palavra de Deus. E nós somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes de Deus. Desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da sua lei, da sua palavra. Nossos olhos estão vedados. Sabe, você ler a Bíblia e a Bíblia te atrair. Você ter prazer nela, nas palavras dela. É você contemplar as maravilhas que há na palavra de Deus. E o salmista, ele tinha esta limitação.
Ele pediu ao Senhor que o Senhor desvendasse os seus olhos. No verso 37, ao contrário do 18, ele pede para o Senhor: desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Ao mesmo tempo que ele ora para que o Senhor remova, o bloqueio de seus olhos, desvende os seus olhos para que ele veja a formosura da palavra de Deus, ele também pede que o Senhor desvie os seus olhos das vaidades deste mundo. Irmãos, porque os nossos olhos se distraem com tantas coisas, como o João falou aqui, João? Foi você que falou, Palavra maravilhosa que o João trouxe aqui. Os nossos olhos se distraem facilmente com as coisas deste mundo. Muitas vezes os nossos olhos não têm atração para a palavra de Deus, mas os nossos olhos, eles se atraem pelas vaidades deste mundo. E o salmista ora: Senhor, desvia os meus olhos das coisas passageiras, efêmeras, das vaidades deste mundo, porque tudo que há no mundo é vaidade, queridos, vai passar, vai acabar, vai desfazer. Mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Mas os nossos olhos, eles estão tendenciosos a olhar para as coisas do mundo, que parecem ser belas, bonitas, atraentes, desejosas, cobiçosas. Mas como João disse, te afasta de Deus, te leva para o abismo, te leva para a morte, para a destruição. Mas quando os seus olhos estão desvendados, quando você pede, você ora, Deus responde, Deus ouve. Então os seus olhos estão fixos nesta palavra. E você até Números, Levíticos, fica legal. Fica gostoso de ler. Porque você começa a ver Cristo lá. Você olha ali para as cerimônias da lei, você olha ali para o templo, os móveis, os objetos, o sacrifício, tudo apontava para Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. E você começa: Senhor, que maravilhosa é a Tua palavra. Que maravilhosa é a Tua palavra, que perfeição é a Tua palavra. Então, que os nossos olhos estejam fixos na palavra de Deus e não nas vaidades deste mundo. Ele continua declarando a sua dependência. E ele pede para o Senhor que o Senhor ensine a ele os seus decretos. Oh, coraçãozinho difícil de aprender. Aqui neste salmo, ele ora 9 vezes, pedindo ao Senhor que ensine os seus decretos. Verso 12, ele diz: bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. No verso 26, ele diz: eu te expus os meus caminhos e tu me valeste, ensina-me os teus decretos. Verso 33, ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos e os seguirei até o fim. Verso 64, a terra, Senhor, está cheia da tua bondade, ensina-me os teus decretos. Verso 66, ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Verso 68, tu és bom e fazes o bem, ensina-me os teus decretos. Verso 73, as tuas mãos me fizeram e me aperfeiçoaram, ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Verso 108,
Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios e ensina-me os teus juízos. Verso 124. Trata o teu servo segundo a tua misericórdia e ensina-me os teus decretos. E verso 135, ele diz: faze-me resplandecer o rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus decretos. Ensina-me os teus decretos. É o desejo de Deus que cada um de nós conheça os seus decretos. Ensina-me, Senhor. Irmãos, nós precisamos ser ensinados por Deus. Seus decretos, seus mandamentos, seus juízos, sua palavra, sua lei, seus preceitos. Nós precisamos que o Senhor nos ensine. Deus tem muitas maneiras de nos ensinar os seus decretos, mas uma das maneiras descritas aqui é por meio da aflição. Talvez os jovens ainda não tenham aprendido por este meio, né? Talvez sim, quem sabe alguns aí já têm passado por algumas aflições, mas nós, né, que já fomos jovens, sabemos que nem sempre os jovens eles passam por aflição. Às vezes sim, às vezes não. Mas quando vamos chegando a uma idade mais avançada, né, nós começamos a passar pela aflição de Deus. Sabe por quê? Porque Deus está nos ensinando. Deus tem muitas maneiras, mas uma que o salmista descreve aqui, ele diz no verso 71, foi bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Então, muitas vezes Deus usa a aflição, o sofrimento, a angústia, para nos ensinar a sua palavra, para nos ensinar, né? No verso 67 ele diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Então, Deus tem muitas maneiras de nos ensinar os seus decretos. E uma descrita aqui é por meio do sofrimento, que Deus nos ensina, né? Ele prossegue a sua oração. No verso 34, junto com o ensino, ele diz, ele pede: dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Dá-me entendimento, nós precisamos, né, que Deus nos dê entendimento e que por meio do Espírito Santo de Deus, Ele ilumine o nosso coração para que nós tenhamos entendimento da sua palavra. Irmãos, é tão maravilhoso, né, quando a gente ouve a palavra de Deus e ela entra no nosso coração e a gente fala assim: nossa, agora eu entendi. Agora eu entendi o que isso está dizendo, o que Deus está falando através disso. Isso é o entendimento, irmãos. E quem faz isso? Deus. Através de quem? Do Espírito Santo. Esta era a oração favorita de Paulo em Efésios 1, do 15 ao 19. Paulo ora, ele diz, eu vou ler aqui bem rápido: oro para que, com suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento,
todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Oh, que oração! Paulo orou pelos jovens também, para que vocês, juntamente com todos os santos, para que os jovens também conheçam, né, tenham esse entendimento, esse conhecimento profundo de Cristo e de sua palavra. Ele prossegue clamando a Deus. No verso 35, ele diz: guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Senhor, é o que ele está pedindo, me guia os meus passos pelas veredas dos teus mandamentos. Segura os meus passos firmes nos teus caminhos, segura os meus passos firmes na tua palavra, me guia, Senhor. Ó, me conduza, me leva. Vamos junto. Caminha comigo, Senhor. Me sustenta aqui, me guia aqui nas veredas da tua palavra, dos teus mandamentos, dos teus preceitos. No verso 29, ele pede ao Senhor, ele diz: afasta de mim o caminho da falsidade e favorece-me com a tua lei. Ao mesmo tempo que ele ora e pede que o Senhor guie os seus passos pelas veredas dos seus mandamentos, ele também ora para que, né, o Senhor desvie os passos dele do caminho da falsidade, do caminho do engano. No verso aqui 36, ele caminha para o centro das emoções e ele diz: inclina-me o coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Ele ora, ele pede: Senhor, eu dependo que o Senhor incline o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Alonga o meu coração, Senhor, para a tua palavra. Inclina o meu coração para a tua lei. Inclina o meu coração para os teus preceitos, para os teus mandamentos, Senhor, e não a cobiça. Porque o coração do homem, ele nasceu inclinado para o pecado. Então ele precisa que Deus mobilize o seu coração, que Deus mexa lá no centro das emoções, dentro do coração, para que este coração agora, ele tenha prazer na lei de Deus. Ele medite na lei do Senhor, ele se incline para a lei de Deus. Porque o nosso coração, irmãos, ele é inclinado para o pecado. Mas quando Deus nos salvou e nos deu uma nova natureza, ele nos deu um novo coração. E esse coração agora se volta para Deus, se volta para a sua palavra. Então, nós dependemos, irmãos, que Deus mobilize todo o nosso ser para que nós possamos amar a sua palavra. Estamos caminhando para o encerramento. A oração do salmista continua. Ele pede a Deus: vivifica-me, vivifica-me, vivifica-me. No verso 25, ele diz: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. No verso 40, eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. No verso 88, vivifica-me segundo a tua misericórdia
e guardarei os teus testemunhos oriundos da tua boca. No verso 149, ele diz, aqui, ouve, Senhor, a minha voz, segundo a tua bondade, vivifica-me segundo os teus juízos. Verso 154, defende a minha causa e liberta-me, vivifica-me segundo a tua promessa. Verso 156, muitas, Senhor, são as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. Verso 159, considera em como amo os teus preceitos, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. Por 7 vezes ele ora pedindo a Deus a vida de Deus. Pois só na palavra de Deus nós encontramos a verdadeira vida. Ele pede que essa vida venha pela palavra. Vivifica-me segundo a tua palavra. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Só a palavra de Deus pode vivificar o homem. Só a palavra de Deus pode trazer a verdadeira vida para vocês, jovens. Só a palavra de Deus. Enfim, ele encerra este salmo fazendo uma oração ao Senhor. Do verso 169, ele faz aqui a sua oração novamente a Deus. Chegue a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença. Pedido, irmãos, tudo isso oração. Livra-me segundo a tua palavra. Profira um louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. Aqui já não é uma petição, mas uma afirmação. Ele já está afirmando que Deus ensinou a ele os seus decretos. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Venha a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Suspiro, Senhor, por tua salvação, a tua lei é todo o meu prazer. Verso 175, viva a minha alma para te louvar-te. Ajudem-me os teus juízos. Verso 176. Ando errante como ovelha desgarrada. Procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Assim ele termina este salmo, e desta maneira ele expressou neste salmo seu amor, seu sentimento, sua admiração, seu temor, sua reverência pela palavra de Deus, mas também as suas limitações, a sua dependência de Deus para chegar a um nível profundo de relacionamento com a palavra de Deus e poder dizer, irmãos, não só da boca para fora, mas de todo o coração, como amo a tua lei. É a minha meditação dia e noite. Como amo, Senhor, a tua lei. E o seu último pedido que nós lemos aqui, irmãos. Procura o teu servo. Esta oração nós devemos fazer constantemente diante do Senhor. Senhor, procura teu servo. Procura tua serva. Não desista de mim. Não me deixe, Senhor.
Eu não consigo sozinho. Eu preciso de Ti. Eu preciso da Sua graça. Eu sou dependente do Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós nos encontramos como salmista, errantes, perdidos, como tenho um dizer, né? Perdidos na maionese. Quantas vezes nós nos distanciamos da lei, dos preceitos, dos mandamentos, da palavra de Deus, e nós somos dependentes do Senhor, que Ele nos procure. Procura teu servo, Senhor. Não me desampares, não me deixes andar errante, perdido. Me traga novamente a sua lei, aos seus mandamentos, aos seus preceitos. Eu preciso da sua graça, da sua benevolência na minha vida. Eu preciso, para amar a sua palavra, da sua graça. Eu preciso que o Senhor desvende os meus olhos. Eu preciso que o Senhor me ensine os seus decretos. Eu preciso que o Senhor me dê entendimento. Eu preciso que o Senhor guie meus passos pelas suas veredas. Eu preciso que o Senhor esteja comigo constantemente, em todos os momentos, vivificando a minha vida, trazendo a tua vida para dentro de mim, inclinando o meu coração à sua palavra. Se você deseja amar a palavra de Deus e viver a palavra de Deus, entenda esta palavra que Deus trouxe ao seu coração nessa noite, que você é dependente dele para amar as Escrituras. Se coloque em pé nesta noite. Eu não sei qual o seu relacionamento com a palavra de Deus. Eu não sei se você tem se deleitado na palavra de Deus ou não. Eu não sei se você já fez alguns propósitos e já leu até determinado ponto e depois você desistiu. Mas nessa noite, Deus traz essa orientação para a sua vida, para que você viva e ame a palavra dele. Ela é vida. Ela é sabedoria, ela é entendimento. Feche os seus olhos nessa noite. Diante de Deus, Ele conhece as suas limitações. Se você deseja amá-lo, se você deseja reverenciar a palavra dEle, Ele conhece o teu coração. Mas talvez você não tenha conseguido. Mas se você deseja, isso já é Deus trabalhando em seu coração. E nessa noite você pode pedir para o Senhor: Senhor, me dê a sua graça. Fale com Deus.